Bem, gente, vamos lá concluir aí mais um conteúdo aí das nossas aulas de história. E hoje a gente vai começar falando sobre o período pós-revolução, né? A gente percebeu aí que Napoleão ele começa a governar aí por um determinado período através do consulado, né? Onde ele também vai aprovar um novo Código Civil, também chamado Novo Código Napoleônico. E aí a gente vai perceber, né? A gente vai perceber como vai ser caracterizado esse império aí napoleônico, né? Napoleão ordem à França, né? Napoleão vai assumir aí o governo como imperador em 1804, né? Em 1804, nessa cerimônia aí de coroação, a gente percebe que ele se autoproclama imperador, né? Vai ali quebrando ali os rótulos, as tradições ali da religião, principalmente, né, que no ato de coroação ali a igreja, o papa, ele estaria fazendo a coroação do novo imperador francês, né? E ali Napoleão vai quebrar aí essa tradição, por quê? Aí tem a setinha. Ele mesmo se coroa, né, nessa cerimônia. E aí, outra característica aí desse período que corresponde ao Império é a política expansionista, né? E também as guerras napoleônicas. A gente vai perceber que uma das principais características aí desse governo de Napoleão Bonaparte vai ser uma política expansionista, né? A gente vai ouvir sempre falar sobre guerras napoleônicas, né? Vai sempre falar em batalhas de conquista, em expansão territorial, né? E aí Napoleão vai assumir, né? E o império vai ser caracterizado pela expansão territorial, expansão dos princípios liberais e conquistas militares, né? Sabendo aí que Napoleão tinha um apoio aí de uma boa parte da sociedade, né? Entre eles, principalmente a alta burguesia, né? Alguns burgueses e também tinha um grande apoio aí popular e também dos militares, tá bom? E a gente vai perceber que para caracterizar um período, o que caracteriza esse período é a expansão territorial, a gente vai perceber que com Napoleão realmente a França vai ser uma das principais nações europeias aí quando a gente fala de grandeza de território, né? Só que Napoleão vai ter que elaborar algumas estratégias, né? Algumas estratégias para aumentar ali o poder político e também o poder econômico na França. E uma dessas estratégias vai ser o bloqueio continental, né? O, o prestígio de Napoleão Bonaparte já era notório ali em toda a parte ali da Europa, né? E aí o que é interessante a gente perceber? Nesse período entre os séculos XVIII e o século XIX, né? Uma das principais potências aí econômicas que a gente vai perceber vai ser a França e a Inglaterra. E o que é que quer tia, mas o que é que isso quer dizer, né? Que como Napoleão estava ali avançando, né? Querendo ali ferrenhamente a anexação de vários territórios ali ali da Europa, né? Grandes alianças econômicas e políticas, ele vai perceber que ele vai ter ali um obstáculo a ser enfrentado, né? E esse obstáculo vai ser principalmente a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra vai ser uma das principais barreiras ali para os planos do Napoleão, né? E aí, com o bloqueio continental, né, sabendo que a Inglaterra agora aí já a passos largos da industrialização, né, já se levantando ali como uma grande potência europeia, o que ele vai fazer? O Napoleão vai proibir que as nações europeias pudessem ali compartilhar, né, trocar, né, participar dessa dinâmica de comércio entre a Inglaterra. E aí, qual era o objetivo de Napoleão? Era justamente enfraquecer os ingleses, né?
enfraquecer os ingleses, principalmente ali com a economia e com a política, né? Ele percebeu que as armas a serem usadas com essa guerra, agora com a Inglaterra, vai ser uma guerra mais voltada para a política e economia, né? Já sabendo que as duas grandes potências, eles já tinham ali realmente vindo também de uma batalha, né? Onde a Marinha Britânica derrota, né, a grande frota ali de Napoleão Bonaparte na Batalha de Trafalgar. Então, a estratégia seria outra, né? A estratégia aí de Napoleão em 1806 seria outra. Seria realmente o bloqueio continental, o qual ele ia proibir aí os países de comercializar com a Inglaterra. E aqueles que descumprissem esse tratado, né, eles realmente estariam ameaçados de invasão, né? E aí eu coloquei a imagem do bloqueio e também coloquei a imagem do grande exército francês aí prestes a invadir aí alguns territórios que descumprissem o tal bloqueio. E aí, em que se resumiu o bloqueio? O objetivo era enfraquecer economicamente a Inglaterra. O bloqueio, os estados estavam proibidos, ó, aqui é a imagem, os estados estavam proibidos de negociar com a Inglaterra. Só que aí vocês perceberam que na imagem, a gente vê aí, né, uma coisa aí característica, né? A gente vê aí a imagem da bandeira de Portugal. Ah, tia, mas o que é que isso tem a ver? O que é que Portugal tem a ver com tudo isso, né? E aí eu pergunto no próximo slide, qual era a situação dos demais países, dos demais estados-nação, né? Os demais estados-nação, eles estavam ali tentando sempre um diálogo ali com o imperador Napoleão Bonaparte, né? Só que aí a gente vai perceber que aquelas nações que não cumprissem o decreto, não cumprissem ali o bloqueio, né? O que iria acontecer? Essa nação seria invadida pelas tropas de Napoleão. E aí eu coloquei. E Portugal? A gente vai perceber que aí, entre 1806 a 1808, Portugal ele vai estar o quê? Portugal ele vai estar passando aí por uma situação delicada, né? Porque ele tanto compartilhava, né, com as questões, né, políticas e econômicas da França, como as questões políticas e econômicas da Inglaterra, né? E aí o que vai acontecer? O rei português, né, ele já estava com um grande endividamento com a Inglaterra, né? E sendo assim, ele não podia obedecer o bloqueio aí colocado, imposto, né, por Napoleão. E aí o que vai acontecer? Portugal, ele vai ser alvo das invasões napoleônicas e vai ser o que vai ocorrer aí em 1808, né? E isso vai dar o resultado da chegada da família real aqui no Brasil, né? Portugal já mantinha, né? Portugal aí já mantinha sua colônia na América Portuguesa, né? Que hoje conhecemos como Brasil. E aí, com essa ameaça de Napoleão, é com isso que a corte portuguesa se vê aí realmente forçada, né, a virem, né, virem para Nova Colônia, né? Então, a família real sai, né, fugida aí de Portugal e vem para o território aí que corresponde ao Brasil. Nesse contexto aí, a Inglaterra, ela vai ter aí um papel muito importante e significativo. Por quê?
como Portugal aí também tinha alianças com a Inglaterra, e a Inglaterra também era, como a gente pode ver, uma grande rival da França. O que é que vai acontecer? A Inglaterra, ela vai aí promover uma escolta, né, da família real e de uma grande maioria da sociedade portuguesa, né, que estava aí vindo para o Brasil, né? Então, ela prepara uma escolta, né, e ajuda ali o rei português a chegar na sua colônia, né? E essa vai ser a situação de Portugal, né? O que tem muito a ver com aí um pedaço da nossa história, que é a vinda da família real para o Brasil, né? Percebam aí essa charge. É importante que vocês analisem também as imagens, tá bom? A fuga da corte para a colônia. Então, vendo? Essa aqui é realmente uma imagem caracterizada aí pela chegada da família real aí nos portos da América Portuguesa, né? Uma grande comitiva, né? Uma grande comitiva vai vir ali de Portugal, vindo principalmente aí fugidos do Napoleão Bonaparte.